Fala pessoal, estamos dando início a mais um Papo Imobiliário, o primeiro podcast imobiliário de Alagoas. Eu sou Natália Borges, consultora imobiliária, advogada com especialização em direito imobiliário. Eu sou Sidney Calixto, correspondente da Caixa. Estamos aqui na presença do meu amigo Varney Kelton Nunes. Isso aí. Keltoni. Keltoni. Já começou complicado, porque o nome é difícil, né? Tá ótimo. E Eu sou Eduardo Albuquerque, consultor imobiliário, gerente da Remax Vitória e host desse programa, né? E vou apresentar um pouquinho sobre o Varane, que ele tem também uma lista vasta um vasto currículo. Pera aí, eu também sou host, hein? Bora. Eu também esqueci de dizer, também sou host desse programa. Varane Keltoni, ele é arapiraquense, casado, pai de 3 filhos lindos. Peraí. 3 filhos. Eu adoro quando eu escuto isso. Pai de 3 filhos. Porque 3 filhos é uma bagagem, viu? É uma bagagem. Foi a melhor coisa da minha vida. Acho que pra todo mundo que tem filho aqui que é pai, sabe que é, né? Então, eu tenho 2 filhas e um filho agora que tem 2 anos de idade, que são, pra Adelminho. mim... O Adelminho, né? Levou o nome do meu pai. É a coisa mais linda do mundo. Não, quando eu fiquei grávida do 3º filho, eu digo, meu Deus, eu tenho que encontrar pessoas com 3 filhos. Porque 3 filhos hoje em dia, no mundo de hoje... Mas em Arapiraca não é muito difícil, puxado. não, de achar pessoas com 3 filhos. Eu vejo que você quer dizer com Arapiraca? o pessoal gosta de fazer filho aqui. Né? O pessoal tem filho muito cedo e tem muito filho. Esse povo da capital chega achando que veio pro sítio, mas vem ganhar dinheiro no sítio, né? E vamos fazer menino também aqui em Arapiraca. Fazer uns arapiraquensezinhos. Enquanto vocês conversam aí, eu tô lendo aqui a ficha do Varney. Vamos dar uma continue, Eduardo. Ele atua no mercado da construção civil desde 2005. É arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal. Tem curso tecnólogo em administração pela Uninter. Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade de Tecnologia de Alagoas, a FATE. Pós-graduado em Gestão Financeira pela Faculdade Getúlio Vargas, a FGV. Pós-graduado em Arquitetura de Hospitais, Clínicas e Laboratórios. Foi secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do município de Arapiraca nas gestões de 2018 a 2020. Secretário de Infraestrutura do município de Arapiraca, de agosto a dezembro de 2020. Empresário, sócio das empresas Mercomplice, Incorporadora, Comércio e Indústria, Plan, Arquitetura e Urbanismo, do Cubo Odontológico e da Customiza Engenharia. Ou seja, vasto currículo. Só esclarecendo, pessoal, porque a Mercomplice, ela tem a Mercomplice Incorporadora, tem a Mercomplice Comércio, que é lá no Pichilau, não é isso? Isso aqui perto uma das lojas. E tem a indústria. Eles fabricam e vendem. Então são 3 empresas. É isso aí. Diferente. Já um vasto currículo, né? Já a Plan Arquitetura e Urbanismo é uma empresa, né, voltada a projetos arquitetônicos. Já que você é arquiteto, aí tem uma sociedade com o meu amigo PG, né? É isso aí, o grande PG. Levando logo um abraço para ele aqui logo de início, né? Meu amigão também. A Plan é voltada realmente para projetos de arquitetura, desenvolvimento urbano e a gente, na verdade, a Plan é muito recente como CNPJ, né? Mas assim, eu trabalho com arquitetura, como eu falei, desde 2005, sempre foi arquitetura assim, no primeiro plano e, consequentemente, eu entrei no mercado da construção, acho que é como todo mundo aqui na Arapiraca, vai agregando, né? Vai agregando para buscar um caminho para ter uma renda melhor, para fazer os seus investimentos, né? Então, eu acho que o meu desenvolvimento foi muito natural, assim, muito orgânico. Acho que é o caminho que todo mundo que trabalha nessa área vai meio que trilhando. Você começou como autônomo, depois abriu a empresa. Rapaz, eu comecei como arquiteto. E engraçado, né? Que eu poderia ter enveredado pelo negócio da família, mas eu sempre tive meio essa vontade de querer criar o meu próprio caminho, enfim. Trabalhei com meu pai desde o início, sempre trabalhei. Só que eu achava que na época na empresa sempre teve muita gente nas suas posições, devidas posições, né? Já tinha gerente, já tinha setor de cobrança, tudo estabelecido. Então, ou seja, a empresa já rodava, não precisava de mim lá, vamos dizer assim. Precisava, mas eu acredito que eu não tinha tanta experiência e foi bom ter corrido para outro lado, para até aprender mais um pouco mais de mercado, tudo. E acabou andar que... com as suas próprias pernas. Isso, aí comecei a trabalhar como arquiteto, comecei a fazer projetos, eu tenho uma graninha,
Aí eu me lembro que deixava com meu pai o dinheiro, né? Assim, eu até brincava, bota pra corrigir aí nos juros aí, né? Aí ele ficava corrigindo, ou seja, eu tenho uma graninha e vou construir minha primeira casa. Aí ele me ajudou no primeiro terreno, comprei esse terreno e fiz a primeira casa até perto da casa dele. Daí comecei e fui, né? Aí uma casa, 2, 3, 4, 5, aí fui aumentando. Gostei do negócio, ele também viu que o negócio imobiliário na época, realmente, 2005, acho que foi em 2010, por aí que ele entrou no negócio, vamos dizer assim. Pipocando. Que foi a época, eu acho que quem viveu essa época, foi a época que estourou a construção civil aqui na Arapiraca. E ele viu o negócio de empreendimento, de loteamento, assim, chamou a atenção dele e disse, vou entrar nesse ramo. Aí eu convidei ele para também construir, né? E a gente acabou, como eu já construía, claro que numa proporção muito menor, porque, assim, comparado ao meu pai é um empresário de sucesso, assim, eu sou um bom arquiteto, o meu pai é um grande empresário, vamos dizer assim. Eu acho que eu sou melhor arquiteto do que empresário. Mas vocês acabam se completando, né? Justo. Então, ou seja, eu aprendi muito, assim, eu nessa experiência que eu tive sozinho com ele, nesse processo do Lagos do Sul, né, que foi o primeiro empreendimento da empresa, foi assim, a gente saiu de uma empresa, vamos dizer, informal para uma construtora com todas as regras que o construtor deve ter, assim, no mercado de construção civil, ou seja, da informalidade para o profissionalismo. Então foi uma experiência muito enriquecedora. E aí foi nesse momento que eu convidei ele, pai, vamos montar uma construtora. E ele gostou que já tinha os terrenos e a gente acabou entrando dessa forma, assim, de maneira natural, né? Então, só para esclarecer para o público, realmente foi esclarecer e até informar. Realmente você saiu talvez da informalidade para o que é de mais profissional. Na época era conhecido como Jerique, que eram imóveis na planta. E isso poucas empresas fizeram aqui em Arapiraca até hoje. E vocês foram uma das pioneiras. Tem vocês e outras, umas duas, no máximo 2 empresas que fizeram aqui em Arapiraca. Aí assim, era bem complicado porque era um produto novo para a nossa região. Acredito que não só para a nossa região, como para o nosso estado, talvez a nível Brasil. E gerou talvez algumas dificuldades que depois outros empreendedores não procuraram esse produto, que hoje mudou o nome. Como é que foi isso aí para você? Porque você saiu, como você estava relatando, saiu da informalidade e você foi para uma empresa e realmente justamente para o Lagos do Sul, que é ali no Olho d'Água dos Casozinha, para quem não conhece, que é um empreendimento todo acompanhado pela Caixa, com garantia da Caixa e, consequentemente, é uma fiscalização bastante assídua e, na época, a gente sabe que não só vocês, mas em outras empresas de outras partes do estado tiveram algumas dificuldades nessa questão da documentação, da burocracia, talvez. Como foi isso, Wagner? Sidney, foi, como eu falei agora, né? Foi uma experiência enriquecedora, assim, em termos de aprendizado. E, obviamente, a gente teve lucro, a gente teve, eu acho que não o esperado, por conta que eu acho que a primeira dica que eu dou para quem quer entrar no Jerique é que antes de entrar nesse programa, eu não sei nem qual é o nome hoje, você me ajude nessas situações, porque... Eu acho que vocês deviam também explicar um pouquinho para o público, que pode ser um público que não conheça, como era que funcionava a Jerique, o que era a Jerique. Mas deixa ele terminar ali, que aí eu vou dizer, quando ele contar a experiência, o pessoal ficar esperando como é. Então, ou seja, eu acredito que quando o empresário tomar essa decisão, assim, ele tem que estar muito ciente do que ele tem dentro do negócio dele, da construtora. Os processos têm que estar muito bem definidos, o controle de qualidade tem que ser altíssimo, ou seja, porque você vai profissionalizar realmente o seu negócio, né? A gente hoje trabalha com equipes ainda de maneira muito artesanal, vamos dizer assim, dentro de uma construtora como a Caixa pede que seja, o primeiro sistema de gestão que ela cobra é o PBQPH, eu não sei se está com esse nome ainda, que é o plano de qualidade dentro do setor da construção civil. Então a gente teve que implantar ele na construtora, implantar o ISO 9000. Talvez eu acho que tenha sido a única construtora da época que tinha colocado o ISO 9000 aqui na Arapiraca. Foi um processo assim lento, foi complicado, porque a gente teve que detalhar todos os processos da empresa. Então eu acho o seguinte, eu acho que a empresa para entrar nisso deveria fazer isso antes de querer entrar. E a gente foi fazendo esses processos de maneira simultânea. Se adequando, né? Justo. Então isso gerou um estresse muito grande na época, porque a gente tinha que fazer o controle de obra
controle de custo, de obra, de venda, que, enfim, o dia a dia da construtora, e tem que fazer a adaptação ao plano, ao ISO 9001. Eu sei que para tudo na vida é mais ou menos assim, né? A gente tem que trocar a roda do ônibus com ele andando. Mas, assim, se o empresário puder escolher fazer essa preparação com mais calma antes, definir processos, deixar a empresa enxuta, rodando certinho, redonda, eu acredito que é muito melhor, a resposta dele ao programa vai ser muito melhor do que você entrar com a cara e a coragem. Pronto, é justamente isso. Como é que funciona isso aí para até responder a pergunta do amigo e de algumas pessoas? A Caixa tem uma linha de crédito que se chama apoio à produção. Essa linha de crédito, a construtora ela passa por uma análise da Caixa, uma análise tanto de crédito como também de histórico de construção, na qual ela disponibiliza um crédito para que seja executado as obras. Isso vai ser feito à venda de uma demanda na planta e é liberado por medições. É um pouco parecido com a aquisição de terreno de construção. Mudou o nome, agora é apoio à produção. O GERIC não existe mais. Não existe mais. Não existe. Isso. Tá certo. Aí é um pouco parecido com a aquisição de terreno de construção, no qual paga-se o lote e vai liberando por medição. A diferença é que neste, o financiamento, aquele empreendimento, ele é garantido pela Caixa. E a empresa, o crédito pode ser com um empréstimo para ela ou não. E antes tinha toda essa questão burocrática que até era feito, não era nem aqui no estado. É verdade. Era em Recife, se não me engano. Isso. Hoje ele é feito direto na agência. Então facilitou bastante. Agora que tem as questões das exigências documentais, que é justamente isso. A empresa tem que estar redonda, ela tem que estar com o documento fiscal legal para que seja aprovado pela Caixa. O restante, daquela época para hoje, a gente hoje tem um setor, uma superintendência de habitação no estado, que essa superintendência ela auxilia nesse processo, para que seja mais fácil. Também tem a questão da engenharia, que antigamente era GEAB, que o pessoal reclamava um pouco dessa dificuldade, que o acesso ficou bem mais prático. E essas questões de curso como PBH... PBQPH. PPQBH. É difícil decorar, né? Esse Programa nome... Brasileiro de Qualidade na Habitação, né? Isso. Acho que é isso aí. Isso. Ele se tornou mais fácil, né? Hoje tudo, a acessibilidade dos meios digitais, ele facilitou. Por isso que até eu toquei nesse assunto, porque algumas pessoas criaram estigmas sobre esse produto, quando na realidade é uma coisa boa para quem quer crescer, para a empresa que deseja crescer e para o cliente também, porque é um produto que a Caixa fiscaliza mais de perto, entendeu? Lá leva o nome da Caixa na construção. Aí espero que algumas pessoas que estejam ouvindo, empreendedores, procurem por esse produto que eles vão conseguir êxito. Outra coisa, claro, se estiver organizado. Esse sistema, né, da Caixa, dela financiar o empreendimento, ela acaba tendo um seguro que, vamos dizer, em caso de uma falência de uma empresa, ela vem a garantir o acabamento da obra. A gente viu em Maceió muito isso. Muitas construtoras acabaram ou entrando em recuperação judicial ou em própria falência, e a gente viu muitos esqueletos de prédios abandonados lá no centro da cidade. A gente via em Cruz das Almas, vinha em outros lugares. Quando eles adotavam um sistema de condomínio, o dinheiro ficava dentro da conta do condomínio. Ou seja, a construtora se afastava, mas os próprios condôminos acabavam terminando a obra. Isso não acontecia quando não era sistema de condomínio. Sendo que nas obras financiadas pela Caixa, ela dava essa garantia e dava uma segurança. Não cumprindo a construtora com o que ela prometeu, a Caixa assumia e contratava uma nova construtora para finalizar a obra. Ou seja, é uma segurança para o cliente, né? Isso. Eu acho que para o cliente é muito mais seguro, mas eu acho que um detalhe importante, olhando pela visão do empresário, é o seguinte. O Sidney falou uma coisa muito importante. Aquele empresário que quer crescer, o apoio à produção é uma via realmente muito boa. Agora tem que ter planejamento, tem que ter esse cuidado, esse controle gerencial dentro da empresa. Isso. Tem que ser muito criterioso. E por que ele é tão bom assim? Porque você acaba trabalhando com o dinheiro do banco. Você não trabalha com o seu capital. Você não vai queimar caixa para fazer um empreendimento, né? Isso. Então, eu imagino que por esse ponto de vista... Só que aí tem um ponto crucial. A gente sempre acha que é muito fácil pegar o dinheiro no banco e fazer empreendimento. Não é assim. Então, ou seja, quando a gente se depara com o mercado imobiliário, quantos empreendimentos que você achou... Enfim, o empresário
compra um terreno, faz investimento, mas ele não é aceito pela população. Quando tudo isso é bem planejado, quando há uma pesquisa de mercado, quando há uma pesquisa, enfim, com os clientes do interesse naquela área do que precisa ser feito, o produto vende. Então, os próprios consultores imobiliários fazem parte disso, porque como a gente está na vivência, a gente pode ajudar as construtoras. O ritmo de venda no Geric importa muito. Ou seja, o ritmo de venda ele é crucial, porque a Caixa, aí você me corrija, porque na minha época era o seguinte, tinha um percentual que você tinha que atingir de vendas para garantir demanda mínima para garantir que o empreendimento enfim, fosse viabilizado. E o ritmo de vendas também era muito importante, porque realmente, quanto mais ia entrando venda, você ia conseguindo aumentar o repasse, né, vamos dizer assim, do banco para a construtora, né, que é proporcional ao que você vem construindo, vamos dizer, já que é medição na planta, né? Vamos lá. Pegando o gancho do Eduardo, em referente a essa questão da garantia, é o seguinte, pessoal, só para não confundir. Esses são empreendimentos que levam a marca da Caixa, certo? É apoio à produção, são imóveis na plantas. Aqui a gente tem um exemplo dos que foram construídos pela Engenharc, né? Algarobas, entre outros. Tem também o Santa Lúcia e o Lago Jussu. Ô Sidney, deixa eu lhe atrapalhar só um minuto. Só para você prestar atenção numa coisa, no que você falou aí. A Engenharc, ela é referência nesse sistema. E só para pontuar o que vocês estavam comentando antes com relação ao cliente e a garantia. Percebam a evolução do produto da casa. Vou usar a Engenharc como referência, porque é aqui que trabalhou mais com isso. Olhe a qualidade do produto, como evoluiu. Hoje a casa que a Engenharc entrega é a casa que a Engenharc entregava antes. Eu tenho certeza que isso veio do relacionamento junto com o banco, porque o empresário fica conectado diretamente ao cliente. Qualquer chamado que tem na Caixa, a Caixa faz a gestão, ela controla. O empresário só recebe o dinheiro se tiver resolvido o problema do cliente. Então, ou seja, o sistema de qualidade, de garantia, na verdade, o sistema de garantia para o cliente, ele é muito, muito ágil. E, assim, e garante realmente que o empresário faça fica vinculado a manutenção. A atender Desculpa atrapalhar aí, mas era porque foi um ponto que... Não é importante, fica tranquilo. Aí em relação ao seguro, ele citou até Cruz das Almas, eu lembro que alguém até comentou comigo a situação seguinte. O que acontece? A garantia é da seguinte maneira. Se a empresa realmente abrir falência, tem um seguro que o empresário paga quando ele aceita fechar com a Caixa, que a Caixa vai precisar fazer um processo para que coloque outra construtora para executar. Então, para você que pensa em comprar um imóvel na planta, você está em Maceió, vai comprar um apartamento, é uma segurança de que vai ser concluído, que não vai acontecer. Isso na Cruz das Almas, acho que teve exemplo, não foi de um aqui. Uma parte era financiada pela Caixa e outra não. Aí a parte que era financiada pela Caixa, a Caixa está... Outra empresa... Mais precisamente em frente à Casa Vieira. Pronto. Ali. Aí o que era financiado pela Caixa, a Caixa vai... outra construtora vai assumir e vai concluir a obra. E no mesmo empreendimento, o bloco. E o bloco que não era, não vai ser. Então a pessoa que comprou aquele que estava financiado pela Caixa, ele teve essa garantia. Mas olha, se a gente parar agora para fazer uma análise econômica da situação, e essa questão da garantia, o sistema de condomínio, ele também é muito interessante. Agora, por exemplo, numa reviravolta como essa da pandemia, que os preços estouraram, os clientes fizeram a compra de um apartamento a um preço X. Uhum. A gente tem aí um salto de INCC, eu acho que se juntar os 2 anos, perto de 30%. Eu li isso aí. O IGPM deu 40 e poucos por cento. Ou seja, só o INCC de 12 meses acumulado está 10,73, se não estiver enganado. Enfim, o de Alagoas, nessa faixa. Mas enfim, vamos arredondar para 10%. Que eu não lembro da informação precisa. Ou seja, um aumento de 10% no custo da obra. Então, esses clientes que estão no sistema de condomínio, eles ficam cada vez mais vulneráveis, né? Então, quando tem um banco, quando tem uma instituição por trás para garantir, então a probabilidade desse empreendimento chegar até o final é muito maior. Sim. Então, o que o Sidney está falando com relação à garantia do cliente, eu acho que a gente fechando aqui, de certa forma, a ideia fica bem claro, né? Quando compara o sistema de condomínio, o sistema de... Uhum. A Caixa é infinitamente melhor porque você tem uma instituição financeira a nível Caixa, a nível de antiguidade que a Caixa tem, o tempo, o know-how que ela tem. Independente do cenário
nacional, dessa questão da inflação, da economia, ela vai até o fim. Claro que tem diferenças assim, financeiras, né? Porque o sistema de condomínio ele acaba ficando mais em conta, né? Porque ele não tem por trás uma instituição, mas justamente esse custo, o que o cliente ele acha amargo, na verdade, ele é a proteção do cliente. Na verdade, ele está fazendo um bom negócio. É o risco-retorno, né? Justamente, ele está garantindo que o imóvel dele vai ser entregue. Então, isso tem um custo. Eu não estou dizendo que as construtoras, quem optar por condomínio não vai ser construído, não. Muito pelo contrário. Mas a gente pode passar por uma reviravolta econômica que acabe causando esse tipo de situação, né? Ele vai ter até que complementar o valor para finalizar a obra. Isso. Normalmente sim, né? Varane, e eu queria fazer uma pergunta, assim, uma consideração, ouvir sua opinião, bem mais abrangente, assim, né? Que o Sidney deu meio uma queimada na largada, aproveitou os ganchos, porque é isso mesmo. Mas eu queria saber hoje, com todo a sua bagagem, o seu know-how sobre arquitetura, urbanismo, construção civil, empreendedorismo, né, administração, gestão financeira, como você encara hoje o mercado imobiliário como um todo? Eu acho né? o seguinte... A gente sabe assim... desculpa. Tranquilo. Aqui é assim mesmo, um falando por cima do outro e tá tudo certo. Desculpa, eu achei que você terminou a pergunta. É isso mesmo. A gente sabe que tem muito entrave, muita dificuldade, né? Dentro do mercado imobiliário não é tão simples, é tudo muito burocrático, enfim. Os insumos e tá tudo muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um mercado em ampla ascensão, que cresce muito. Um dos melhores mercados, inclusive, a questão de investimento, é o investimento mais seguro e rentável, né? Se você for comparar e estudar isso a fundo. Então, eu queria saber, diante de tudo isso, como você enxerga hoje, de forma ampla, genérica mesmo, o mercado imobiliário? Olha, eu acho o seguinte, a gente acaba que tudo que envolve, no meu ponto de vista, o ser humano, a gente não segue uma linha precisa, uma linha reta. Por exemplo, seja para cima, para baixo, seja, enfim, aquela uma linha contínua, assim, flat, vamos dizer, estabilizada. Eu acho que a gente não tem essa... Dentro do comportamento humano, a gente tem sempre ciclos e oscilações, né? E a construção civil, obviamente, como se trata de um movimento da economia, das relações humanas, acaba acompanhando um pouco desse ciclo. A gente passou agora por 2 anos de um bom faturamento, né, da construção civil. Apesar da alta do custo da construção, a gente foram 2 anos agora de boas vendas, isso olhando o cenário Brasil, né? Só que agora a gente está se deparando com uma situação um pouco diferente. Eu acho que o empresário agora tem que ter cautela. Porque tudo que sobe desce, vamos dizer assim, né? Fazendo enfim, fazendo alusão às ondas, né? Enfim. Então, ou seja, a gente atingiu um certo pico e eu acho que agora está indo para um vale. Não sei qual a profundidade desse vale. Até porque a gente está tendo um estímulo do governo federal para que isso não seja tão desastroso e brusco, né? Então, o que acontece? Eu acho que a gente teve uma época muito boa de vendas, só que agora a gente não está conseguindo mais repassar tanto o custo para o cliente. Porque a gente está tendo uma alta na taxa Selic. Então, ou seja, eu estava até estudando isso antes de vir para cá, e teve um professor da FGV que falou o seguinte: a cada 2,5 pontos na taxa Selic, aumenta 1%, a cada 2,5% de aumento na taxa Selic, existe um aumento de 1% no custo total efetivo dos financiamentos. Então, ou seja, quanto maior o custo do financiamento, fica mais difícil para as pessoas, ou seja, comprar em casas. Uhum. E quem é mais afetado as classes mais vulneráveis, né? Então, o que acontece? O mercado da construção civil agora, com alta dos custos, alta da Selic, apesar do interesse de venda, eu acho que o interesse de compra, no caso dos imóveis, está sendo relativamente constante, vamos dizer assim, não baixou tanto, mas só que a gente está tendo essa alta de preços, para repassar está sendo complicado. Né? Um ponto, a gente está vivendo esse momento turbulento, que a gente já vem de um isolamento muito, muito amplo, né? A gente passou anos nesse afastamento social. Hoje em dia, a gente tem um problema, que é a guerra da Ucrânia com a Rússia, que, querendo ou não, eles são grandes exportadores de minério de ferro, de cobre, que isso encarece também a obra. A gente está em um ano de eleição, que, querendo ou não, é um ano conturbado para a economia.
A gente tem fatores nacionais e internacionais, mundiais, internos e externos né? interferindo. O tempo todo diretamente. E querendo ou não, a renda per capita não acompanhou esse aumento do material de construção. Isso. Ou seja, é difícil. Como é que você enxerga uma possibilidade da gente conseguir conciliar a impossibilidade de repassar total esse custo, por causa que a renda per capita não aumentou, e você balancear o custo da construção? Você frisou bem, né? Então, ou seja, a gente não consegue repassar justamente por isso, por conta da estabilização, vamos dizer assim, da renda per capita. Então, sobre os efeitos da guerra, eu não tenho nem como falar muito, mas o que eu posso fazer? O que eu posso falar? Veja bem, então, se já é difícil para a gente controlar índices dentro do setor, imagine quando a gente depende de índices externos. Então, ou seja, por mais que você queira, vamos dizer que a economia do Brasil, o mercado da construção civil está aquecido, que a gente tem uma procura alta, então, ou seja, e o mercado vai se regulando. Mas quando a gente depende de fatores externos, que os preços do aço, por exemplo, do petróleo e outros insumos estão vinculados a questões externas ao país, como é que você vai fazer para baixar? Então, ou seja, é mais um agravante. Se isso vier junto aos outros atributos que a gente acabou de falar, Selic, INCC, enfim, vai ficar muito mais difícil, porque quando a economia ela por si só vai se regulando, dentro do nosso país, vamos dizer assim, dentro desse ambiente econômico, tá ok, mas só que ela está tendo interferência externa. Então, ou seja, por mais que a gente se regule, ela precisa de um movimento muito maior para que esses valores baixem lá fora, né? Então, o mundo é integrado. A gente trabalha hoje, como você acabou de falar, uma ação que está com a guerra da Ucrânia está interferindo diretamente no Brasil. Então, ou seja, eu não sei falar realmente com precisão sobre essa distribuição, se realmente o país está dependendo diretamente da Ucrânia, da Rússia, eu não sei falar com precisão sobre isso. Mas se tiver realmente ligado e se o país tiver essa dependência, vai ser muito mais difícil a gente brigar por... Aliás, a própria economia não vai conseguir baixar esses custos, né? O setor agrícola é infinitamente ligado, porque o adubo proveniente do nitrogênio vem muito da Rússia. Ou seja, eles estão com um problema muito sério. A gente está tentando controlar aqui o mercado interno, a produção aqui, mas... É porque afeta de uma forma geral a economia, né? Então... A gente já não tem uma economia muito estabilizada. Ela é muito... Toda notícia externa, ela acaba interferindo na nossa economia. Aí, voltando a um ponto que você falou em relação à Selic, eu acho importante frisar, para esses imóveis mais populares, que são do programa Casa Verde e Amarela, o PCVA, tem taxa de juros subsidiadas, ou seja, o governo ele segura essa taxa de juros para que ela não suba. Então, seria o desconto para quem se enquadra no PCVA, não é só aquele subsídio que ele está vendo ali, é a taxa de juros também que é menor. Inclusive, dia 12 de abril, vai ter uma mudança no cálculo na taxa de juros para quem ganha entre R$ 2.001 e R$ 2.400, que vai facilitar. Então, é uma forma de incentivar a construção civil. Já para o público que se chama SBPE, que é o dinheiro da caderneta de poupança, né? Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, aí onde a Selic influencia diretamente. Só frisando, Sidney, o PCVA, como você falou, o programa Casa Verde e Amarela, para algumas pessoas que não são do ramo não sabem, é o antigo Minha Casa Minha Vida. Isso. Aí esse outro realmente seria onde vai impactar mais essa questão da Selic. Mas, assim, na contramão disso tudo, a Caixa ainda está segurando as taxas de juros em valores, em percentuais baixos, considerando o histórico, né, o passado. Contudo, não se sabe até quando vai ser possível, porque tem toda uma influência econômica e externa que acontece. Então, talvez as pessoas perguntem, comprar um imóvel ao momento, vou esperar baixar. Eu acho pouco provável que você consiga as taxas que conseguiu ano passado. As taxas do ano passado vai ser difícil porque Selic subindo, a tendência é que suba essas taxas de juros. Então, pessoal, quem estiver pensando em comprar um imóvel, quem esperou do ano passado para esse ano, já está sentindo a questão tanto do custo que aumentou, como a questão das taxas de juros. E o que a gente pode falar também em cima disso é que
é engraçado, né? Está existindo um movimento que as construtoras estão aos poucos migrando para o setor de média e alto padrão, né? Sim. Por conta justamente disso, porque é um setor, obrigado, é um setor que acaba sendo um pouco mais estável, então, ou seja, ele acaba meio que se mantendo em meio a tudo isso. E as margens também, né? Justamente, São maiores. as margens são maiores da mais capacidade de manobra em cima da construção. Enquanto você constrói 10 PCVA, né, o construtor, a rentabilidade, né, de construir uma médio alto padrão, né? Então acaba o trabalho, tudo é. Agora veja como é importante, veja a importância do nosso setor na sociedade, né? Com essa pressão do INCC, enfim, na construção civil, o que acontece? Todos os produtos, todos os materiais subindo, mão de obra subiu um pouco também, né? O custo administrativo subiu um pouco, 5%, e mão de obra 6% ao longo desse período de 12 meses. E essa pressão inflacionária, vamos dizer assim, quem sente diretamente, pelo que a gente acabou de falar aí, são as pessoas de baixa renda, que não conseguem realmente comprar um imóvel, né? Cada vez que sobe esse preço, o que acontece? Fica mais difícil de ter a casa própria. Só que aí a gente, como empresário, acaba se ajustando. Diminuindo o tamanho da planta, ou seja, diminuindo, às vezes até condições que a gente dava de materiais melhores, vai diminuir um pouco a qualidade do material para que exista uma venda. Mas impacta diretamente na qualidade de vida. Então o cidadão sente diretamente isso aí. Ou seja, o custo do lote interfere. Se o mercado, no caso de loteamentos, se também tiver inflacionado, já joga para cima. A gente tem a alta do preço dos materiais. Então, ou seja, tudo isso acaba sendo repassado, de certa forma, diretamente, na verdade, para o consumidor. E essa classe sente muito. Vai afunilando, né? E assim, eu pude observar em 2021 que eles tiveram a classe mais baixa, ela teve muita dificuldade, caiu muito, né? O Sidney tá aí de prova, de testemunha, né? Eu fico pensando, Natália, onde é que esse pessoal vai morar? Porque assim, se continuar desse jeito, se a gente não tiver um aumento da renda per capita, se a gente não tiver uma melhora econômica, a gente não pode também diminuir a casa a um certo ponto. Isso já falando como arquiteto aqui, é um ponto que fica inviável de um ser humano. Isso. Fazer igual os apartamentos de São Paulo, de 10 metros quadrados. Em São Paulo já estão construindo apartamentos com 10 metros quadrados. No Japão é mais ou menos assim também, né? É inimaginável, né? A gente reclama às vezes de um apartamento com 50 metros, né? Isso aqui é um ovo, mas imagina. É por isso que eu acho que uma das coisas que a equipe técnica da prefeitura deveria ter ciência e noção era justamente essa questão econômica. Porque a gente, quando está projetando um condomínio, fazendo um loteamento, um prédio, seja lá o que for, a depender das regras que sejam aplicadas, os custos sobem demais. Por exemplo, todo mundo quer eu quero muito morar num condomínio ideal, com calçadas largas, com ruas largas, ou seja, com muito verde. Só que tudo isso acaba pressionando o empresário, o construtor, e aumenta o custo do lote. Então, se a equipe técnica tivesse um conhecimento dessa dinâmica comercial, seria muito importante na hora de tomar decisões também de desenvolvimento urbano, vamos dizer assim. São várias questões. Eu estou sendo pontual aqui. A gente tem várias questões a tratar nesse tema, mas a princípio, falando de custo e focando apenas nesse ponto, olha a importância do ente público também. Então a gente tem inflação, economia, o ente público. Então, ou seja, também o tamanho do lote influi, a qualidade que você vai colocar. Então, tudo isso é repassado. Imagine que você tem um lote, um exemplo, vamos supor que a prefeitura decide que o lote tem que ter 15 de frente por 30, com calçadas de 2,5. Ou seja, quem conseguirá comprar esse tipo de lote? Realmente, classe média, aliás, classe média talvez nem compre, acho que só o padrão aqui na Piraca, pelo comportamento que a gente vem observando. Então você acaba excluindo a classe mais vulnerável da compra do seu primeiro imóvel, da compra da sua primeira casa, enfim, a sua primeira casa, a casa própria, né? Então, seja, olha o papel que tem
prefeitura, economia, todo mundo junto. Se a gente acabasse sentando para conversar, mostrar como era a dinâmica de cada área dessa, eu acho que a gente teria resultados em termos urbanísticos e de economia muito interessantes, entendeu? Ô, Wagner, considerando essas dificuldades enfrentadas pelo o setor construtivo, Arapiraca demorou a despertar para a formação de uma associação. Talvez até pela peculiaridade de termos pequenos empreendedores, pequenas construtoras. Se você observar no cenário maior, você vê em Maceió mesmo grandes construtoras que rapidamente fecharam. Já aqui, quem faz a roda girar são, na maioria das vezes, o pequeno construtor, a pequena construtora. Aí sabemos que dessa finalização dessa associação que está por vir, que é a Associação da Construção Civil do Agreste Alagoano, né? Isso. Nela, também sabemos que você vai ser nomeado presidente, já teve a ata assembleia. Eu digo melhor porta-voz, né? Porque ali é um grupo, né? Então, ou seja, hoje vamos dizer que, por mais que tenha um título de presidente, eu fico brincando com todo mundo que vou acabar sendo um porta-voz, porque assim, você está presente, é um dos idealizadores, né, do grupo, porque a ACA, atrapalhando totalmente aquele cortando, me desculpe, Sidney, ela é tão abrangente, né, que tem construtores, incorporadores, os correspondentes, corretores, está todo mundo envolvido dentro de uma associação só, né? E ela tem Mas para não atrapalhar mais, vou deixar você continuar aí. Não, e tem pessoas muito firmes, de pulso, de liderança. Justamente, que eu acho até que tem pessoas melhores do que eu para nessa posição. Mas, enfim, por questões internas... Você é muito modesto, Vara. E assim, eu toquei justamente nesse assunto, porque eu vendo você falando dessa situação aí, de conversar, e eu senti a necessidade justamente disso, que seria um ponto dessa associação entrar em contato com o poder público para discutir sobre essas possíveis questões dessas regras de loteamentos, porque acaba influenciando direto lá no consumidor final, porque ele vai pagar por isso. Vai pagar por isso. O empreendedor ele vai ter que repassar. Então... E acaba que a associação a prefeitura... ela representa os vários setores, né, assim, envolvidos, e fala por várias pessoas, junta as forças, né, e ganha força, ela tem peso. O órgão público, ele tem, como a gente acabou de falar, ele tem um papel fundamental nisso aí. Então, ou seja, por mais que ele tenha que manter realmente, de fato, a organização do desenho urbano, da malha urbana, da malha viária, pensar em questões bem mais complexas de movimentos sociais, enfim. Quando a gente parte para a questão da aquisição da casa própria, se a gente se a associação, por isso que é interessante a gente abrir um canal para o diálogo da associação com a prefeitura, a gente pode debater vários temas. Um dos principais temas é esse, a inviabilização do primeiro imóvel, porque você acaba inviabilizando. Eu lembro que em uma época foi levantada a possibilidade de só... Eu não quero cometer um erro aqui, mas enfim, eu vou tentar falar de forma genérica. Onde a construção na periferia da cidade ficaria muito mais alta e teria certos benefícios para a verticalização. Só que hoje, a gente não avançou em nada com o sistema de saneamento da cidade. A gente não tem isso pronto. Qual é a preparação que a Arapiraca tem para a gente trabalhar a verticalização, que seria uma das possibilidades de baixar esse custo, que eu também, a priori, não concordo. O nosso custo de verticalização hoje ainda é alto. Você pode fazer a comparação de um apartamento e de uma casa dentro de um lote, por mais que seja distante, veja o custo disso aí para quem vai comprar. Então, ou seja, aí que eu acho interessante o papel do ente público, em pensar políticas inteligentes e criativas para minimizar essas barreiras. Porque se a gente quer, se o ente público quer melhorar a gestão da própria cidade, eu falo em termos de iluminação pública, saneamento, todo esse investimento em infraestrutura é caro, vem para o bolso da gente também, vem para o bolso contribuir também. Então, assim, ele tem que otimizar essa gestão para que a cidade, de certa forma, seja mais compacta, né? Só que existe uma pressão, como a gente acabou de falar, de custos e que o mercado acaba impondo, né? Que, por exemplo, não permitem a verticalização. Então a gente tem que entrar num ponto de equilíbrio
entre o mercado imobiliário e o próprio ente público para facilitar esses caminhos, né? Para abrir esses caminhos para as pessoas que querem ter o primeiro imóvel, para as pessoas que querem morar com qualidade, né? Pronto. Tem que ser conciliador. Aproveitando para esclarecer 2 pontos que para quem já é do meio é mais fácil entender. Essa questão, quando se fala em periferia, é dos arredores da cidade. Isso. É... Eu não estou me referindo porque a gente acaba criando uma imagem. Eu moro na negativa, né? periferia. No sentido vulgar. Você fala periferia. Eu moro na periferia, que eu uma- moro ali por trás do Chama. Isso. Não. Ali é Não. periferia. Mas é. Nas Os margens- arredores da Mas é. cidade. Os arredores as margens da cidade. É, porque na realidade, o que acontece... Você tá ali beirando a Avenida Deputada Ceci Cunha. Então e não Mas é, é né? o final da cidade. Mas, então, Não, mas hoje não é mais. Eu não Só- encaro assim, não. Só para concluir essa questão, para quem essa discussão aí, tecnicamente, quando se fala em periferia, são os arredores da cidade. Tipo, a gente tem a região central, não central e a periférica. E o dele, ou daqui a algum tempo, pode não ser mais, seria considerado um não central. Mas eu acho que a rodovia ela delimita mais ou menos geograficamente. Não tem uma coisa exata, mas subjetivamente você acaba achando não central o quê? Novo Horizonte. Vamos dizer, eu já acredito que não central, ou seja, naquelas margens ali do Vale da Perucaba. Isso. Deixa eu ver aqui, o próprio São Lourenço, apesar de ser um condomínio de valor agregado, Boa ele tá na Vista ali, periferia, é Boa Vista. Isso. Então, ou seja, Massaranduba, Flor de Maria, acaba sendo um pouco já também pela periferia. Canafístula, né? Canafístula. E aqueles... Assim, Justo. não, é só deixar claro para o público que É uma delimitação geográfica, É uma não é de renda. não é de renda. Não é de renda, Então, justamente, pode- você- é geográfico. Está na olhar, margem, isso. em torno da cidade. Que eu Exatamente. acho, Sidney, que, por exemplo, inversamente proporcional, vamos dizer assim, nem sempre, se a gente fizer a comparação, né, do São Lourenço, ele está na periferia, mas acaba que são lotes caros. Vamos dizer, o PCVA, como você está falando, não conseguiria adquirir, eu acho que naquele... Não seria só... Não seria o perfil de fato. empreendimento que Tem ele razão. optaria. Mas acaba sendo que o custo ele acaba sendo inversamente proporcional. Como assim? Tipo, o custo de gestão para a prefeitura, quanto mais distante, fica mais caro. Mas só que ao mesmo tempo, quanto mais distante, o valor do terreno é mais barato e acaba que a pessoa que vai comprar o terreno consegue Você acaba, ter custos melhores. Né? A você pessoa, acaba tanto- comprando em Tanto o em consumidor relação a final preço- quanto o empresário construtor, né? Você acaba comprando em preço rural e vendendo a preço urbano, entendeu? É. O- Isso, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu acredito que também, né, o cidadão, quanto mais distante, você acaba complicando muito mais a vida dele. Com certeza. E assim, a gente tem muitas pessoas, tem muitos espertos que acabam deixando de melhorar os empreendimentos. Por exemplo, preferem fazer um passo. Hoje não tem mais isso, hoje realmente a gente já teve uma evolução até considerável, né? Porque antigamente o pessoal pegava um terreno, repartia, vendia já na rua de barro. Hoje já não vende tanto assim. Eu já tenho realmente leis mais rígidas que impedem, apesar de existirem vários empreendimentos irregulares em volta da cidade. E o consumidor, ele também é mais exigente hoje, né? Com certeza. Independente da renda, ele é muito mais exigente. E Natália, eu vejo o seguinte, quanto o empreendedor, ele também tem a visão, vamos dizer, ele tem que saber seduzir o cliente. De trazer o melhor para o seu cliente. Justo, E eu creio justo. que os bons empreendedores hoje, especialmente os bons construtores, eles têm esse tino para isso. Porque não é só chegar aqui, vamos pensar só no custo e pronto. Então são vários fatores, são vários condicionantes que fazem o empreendimento dar certo, né? Então o que acontece? Se o empreendedor não tiver essa sagacidade de olhar, essa esperteza de como é que eu vou dizer ao meu cliente? Talvez eu boto numa calçada mais larga, chama atenção, uma área verde mais bem trabalhada. Então são pontos que eu falo que o ente público ele acaba cobrando, mas só que se ele olhar isso como um diferencial para o próprio negócio dele, e se esse custo realmente pode ser absorvido nesse empreendimento, por que não fazer? Então, é o diferencial de cada um, a estratégia de cada empresa. Hoje em dia né? nós não temos clientes leigos mais. Às vezes você conversa com um cliente que ele sabe mais do que você, que ele estuda Verdade. tanto, que ele pesquisa tanto, e o cliente ele quer o melhor, ele não é facilmente seduzido também, não. Outro adendo é sobre verticalização, pessoal. Quando a gente falar em verticalização, vocês pensam em apartamentos. Assim,
É uma coisa para o nosso cotidiano normal, mas algumas pessoas que podem assistir não sabem o que é verticalização. Verdade. Tô anotando tudo aqui. Difícil, né? A gente tava falando da associação. Eu queria saber quais são os principais modos de atuação de vocês. O que é que vocês vão mais reivindicar? E quais os primeiros? Qual você acha mais emergencial para a cidade de Arapiraca? Olha, eu acredito, assim, pelo bate-papo que a gente vem tendo, a gente já tem algumas diretrizes. A gente está montando uma cartilha, isso vai ser apresentado de forma oficial, né? Mas, a princípio, eu acho que, no meu ponto de vista, a maior dor que a gente está sentindo está se refletindo na questão da demora dos processos e uma certa ineficiência no desenrolar dos processos dentro Na da parte burocrática. né, isso, da secretaria, né? Então, assim, existiram algumas situações o custo aumentou por conta da questão dos impostos municipais, mas só que nesse ponto eu não acredito que tenha sido decisões erradas, não. Acho que realmente eram impostos que existiam e teriam que ser cobrados. A gente que estava meio que voando, vamos dizer, naquela questão do ISS, né? Que Isso. são as situações que aconteceram aí nesse sentido, só que, enfim, o que é certo é certo. Então, é do município, esse imposto deveria ser cobrado, eu não sei como era feito. Deixa eu lhe atrapalhar. Então, Pode atrapalhar. Aproveitando esse gancho. A prefeitura ela é dividida em secretarias. Isso. A construção civil ela não fica apenas em uma secretaria. Pra gente entender como é o funcionamento das secretarias e assim dar um destaque ao que está envolvido a construção. Se tem fazenda, secretaria de meio ambiente. Você poderia fazer um resumo geral para que a gente pudesse aprender sobre isso? Ô Sidney, a SEDUMA hoje, no que diz respeito à questão do licenciamento, né, ela concentra o licenciamento, vamos dizer, praticamente todo nela. Me refiro ao alvará de funcionamento, o licenciamento imobiliário. Só que a SEDUMA, ela não é autossuficiente, vamos dizer assim. Ela depende de outras secretarias. Por exemplo, e não só das secretarias, de outras instituições, né? A gente colocando a própria SEDUMA, internamente, ela tem o setor de fiscalização, o setor de arquitetura, né, e desenvolvimento urbano, vamos dizer assim. Eu estou tentando resumir aqui os principais setores. E o do meio ambiente. Temos também o setor de gestão, né, que faz aquela gestão interna, e o geoprocessamento. Na minha época era assim, hoje eu não sei se está com esse esqueleto ainda. Só que, internamente já existe um fluxo de processo dentro da própria secretaria, né, fiscalização, arquitetura, meio ambiente, depende do tipo de processo que vai ser, que entra. Só que a gente tem, por exemplo, a Secretaria de Iluminação de Serviços Públicos, com a parte de iluminação pública que tem um peso na hora que você vai aprovar um loteamento, por exemplo. Se eu quiser aprovar um hospital, eu dependo da Secretaria de Saúde. Na parte do loteamento, de infraestrutura, eu preciso realmente também da anuência da Secretaria de Infraestrutura. Então, ou seja, a SEDUMA está no centro e tem também a Secretaria de Finanças, né, com relação a taxas, a cobrança de taxas. E fora, temos cartório, temos até a justiça como um todo, dependendo do tipo de empreendimento que você vá fazer, as CNDs que são solicitadas, e a Receita Federal, né? A priori, assim, o que me vem à mente é isso. Nesse processo de licenciamento, a SEDUMA ela está como maestro, ela está coordenando esses processos, porque tudo acaba voltando para ela. Então, ela depende de outras secretarias e faz essa movimentação interna para que o seu alvará, a sua licença saia de maneira correta, né? Então, aí, sabendo disso aí, então, basicamente, tudo gira em torno da SEDUMA, que ela vai articular com as outras secretarias. Isso. Antes de você assumir, como foi falado anteriormente, você foi secretário de 2018 a 2020. Isso. Da SEDUMA, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Isso, não é de isso? Arapiraca, isso. De Arapiraca. Existia uma trava nos processos e uma reclamação imensa. Quem estava na época não sabe disso que estava acontecendo. Quando você assumiu, melhorou significativamente e os processos começaram a fluir. O que travava esses processos? E assim, quais foram as maiores dificuldades enfrentadas por você e sua equipe
né? Já que você estava como gestor, mas tem uma equipe que lhe repassa todos os problemas que acontecem. O que é a dificuldade na gestão dessa secretaria? A minha equipe, Sidney, O homem trabalhou. A minha Tomou. equipe, Sidney, sabe quem era quando a gente entrou lá? Eu e PG. A gente não trocou nenhuma equipe externa. A gente tinha definimos alguns objetivos baseados nas dores que a gente sentia, obviamente, e que os parceiros de construção tinham naquela época. Então a gente tinha um cenário, porque eu acho importante contar a história, né? Porque não adianta, senão a gente não vai contextualizar o público. Então a gente estava num momento onde os processos demoravam. O processo de uma casa popular, por exemplo, naquele período de construção civil que que o mercado estava aquecido, então, ou seja, a gente tinha uma casa popular de 70 metros, 60 metros quadrados, que demorava em torno de 2 meses e meio, e vários processos estagnados lá, parados na prefeitura, por não ter uma resolução. Não acompanhava, né? Era... assim... 2 meses é quase o tempo da construção da casa. Para ser bem generosa, era desastrosa. O que acontece? Então, ou seja, eu vi os pontos negativos que tinha lá. Obviamente, quando a gente sai do setor privado, vai para o público, a gente vai com alguns sonhos, né? A gente acha que pode mudar, vamos transformar a prefeitura numa empresa, não sei, mas não é assim que funciona. A gente dá logo, os primeiros 3 meses que você se depara, seus sonhos são dilacerados, Eu né? queria fazer um adendo aí, né? Que é até uma consideração minha, assim. Você como empresário da construção civil, né? E como também foi secretário de infraestrutura e de urbanismo. Isso. E de urbanismo, então você esteve dentro dos 2 polos. Você como representante do poder público e como representado. E você sabe que como representado tem muitos encalços, né? A gente está sempre insatisfeito com o poder público. No mercado imobiliário não é diferente. Aqui a gente ouve muitos construtores e a classe em geral tem muitas queixas. Também a administração pública tem as suas dificuldades. A gente lasca o pau no sentido vulgar da palavra, mas a gente sabe que eles têm muitas dificuldades, muitos impasses, né? Que também não é fácil. Então, como você entrou dentro desse assunto e eu queria frisar, né? E saber como você vê isso aí, porque você já está inserido em um dos polos e já esteve no outro. Então, nos 2 polos você conhece bem. Né? Então... Natália, eu acho que as duas perguntas, a sua e do Sidney, obviamente elas se complementam. Então, eu acho que ao longo dessa história a gente vai acabar esclarecendo assim, os meus pontos, o que eu acho, as minhas opiniões sobre a experiência que eu tive lá. Foram 2 anos. Eu até brinco com o PG que foi meteórico, assim, porque a gente chegou, parece que a gente ficou 10 anos lá dentro e impactou diretamente nas nossas vidas. Né? A minha visão, realmente, até como gestor da construção civil, mudou muito. É porque você acaba também tendo um olhar mais voltado para a cidade como um todo. Mas voltando, né? A gente chegou numa situação onde os processos estavam muito demorados. Então foi um pedido na época, do gestor da época, que a gente resolvesse essa situação. Tiveram alguns pedidos pontuais e eu já tinha mais ou menos trabalhado na minha cabeça o que eu queria. Então acabou também que nesse ponto foi um ponto em comum. Ele solicitou esse tipo de mudança. Só que, antes de entrar, quando eu recebi o convite, eu pensei realmente trabalhar umas metas e saber, olha, isso aqui que eu imagino que a gente pode fazer na secretaria para que ela tenha uma dinâmica diferente. Então, eu lembro na época que a gente tinha justamente esse foco na melhoria dos processos, uma ideia que acabou, que a gente deu início, mas não completou a ideia, que foi um atendimento especial para grandes empreendimentos, que aí não é um serviço voltado só para construtoras, seria para grandes empreendimentos, que tem um impacto maior na cidade. A gente vem com a intenção de revisitar e renovar o plano diretor da cidade. Não é à toa que quando a gente entrou lá, uma das coisas que a gente criou nesses primeiros 3 meses foi uma comissão para revisar o plano diretor da cidade, que eu acho, no meu ponto de vista, que a gestão não deu a devida importância, porque Arapiraca estava precisando muito naquela época, e hoje ainda precisa, que depois a gente pode entrar nesse tema, e alguns objetivos que a gente tinha como não só de melhoria processual, por exemplo, tinha situações com os ambulantes na época que a gente vinha passando por isso, sem contar umas que foram absorvidas na época, assim, de cara, assim, que questões pontuais com empresários em loteamentos, enfim,
a gente acaba absorvendo os problemas. Voltando para a questão da gestão. Então, uma das coisas que a gente deparou foi com a secretaria parecia uma feira. As portas eram todas abertas, a gente tinha um só vão, ninguém conseguia fazer nada em paz, com calma. Se concentrar. A equipe de arquitetura era continuamente assediada por... Aí vinha construtor, corretor, despachante, ou seja, vereador, enfim, secretários. Então a gente tinha uma situação caótica naquele ambiente. Eu até relutei um pouco, porque assim, eu acredito que um ambiente, sem as divisórias, a gente acaba tendo Bem corporativo, né? E fica mais corporativo e acaba que as pessoas acabam se policiando, se ajudando e a comunicação fica muito mais prática. Sim. Só que eu tive que dar um passo atrás. Eu realmente, nessa época, eu acabei escutando muito o que os próprios colaboradores, funcionários da prefeitura me passaram. Eu relutei, mas sabe uma coisa? Realmente não tem. Porque a gente tentou, antes de colocar as divisórias lá, a gente tentou muito colocar regime de silêncio, coisa tipo, vamos um sininho quando estava muito barulho. Enfim. Pra mim, esse negócio, todo mundo junto, a bagaceira já não ia funcionar. Eu já ia ficar estressado e dizer, cala a boca todo mundo que eu quero trabalhar, me concentrar. A gente tinha uma equipe de fiscalização que estava recebendo um salário, na época, muito baixo, a gente estava totalmente satisfeitos. A gente tinha uma equipe de arquitetura que não conseguia projetar nada, era só análise de processo, desculpa. E a gente tinha uma secretaria caótica, quando todo mundo entrava, fazia o que queria lá dentro. Então, peraí. A primeira coisa que eu fiz foi fechar a porta. Vamos organizar essa bagunça. A gente fechou a porta e criou um sistema de agendamento eletrônico. Então, ou seja, as pessoas pegavam o agendamento e iam para uma hora certa, tinham uma sala especial para atendimento. Foi a primeira atitude que a gente tomou. Depois a gente foi começando a analisar os processos. O que é que a gente pode fazer para que o processo ande mais rápido? Então, eu acho que a atitude mais simples e eficaz que foi tomada foi dar um voto de confiança ao construtor. Essa foi a decisão mais assertiva que a gente teve. Por quê? Se eu tenho uma equipe de fiscalização que pode estar presente a qualquer momento nessas obras, que fazem a sua ronda, que vão desde a abertura do processo até o final, por que a gente tem que ficar toda hora com esse processo passando lá dentro, circulando e dependendo de várias análises? Ou seja, outro detalhe também que eu acho que a gente acertou muito. E no meu ponto de vista, aí realmente vai ter vários pontos de vista em cima dessa situação, é que eu acho que uma casa popular, ela não tem um impacto tão grande quanto um empreendimento como um todo. Então, ou seja, ela tem impactos que são relevantes na questão da permeabilidade do solo, que a gente não pode permeabilizar o terreno como um todo por conta da permeabilidade do solo, né? Vendo no contexto geral, por conta das inundações e tudo. A gente tem a questão dos recursos, por conta das privacidades e algumas legislações que seguram isso. Mas só que, no geral, é um projeto simples. Não precisa de tanto rigor para ser analisado. Eu tenho certeza que qualquer arquiteto bate o olho e analisa um projeto desse em meia hora. Então a gente tem uma equipe. Hoje eu acho que a equipe triplicou ou quadruplicou. A gente tem uma equipe de 4 arquitetos e um assessor. A gente conseguiu todos os 70 projetos que estavam lá estacionados, a gente conseguiu resolver. Zerar. E a gente conseguiu inédito. atingir... É inédito. E conseguiu atingir uma média de 15 a 20 dias por processo pronto. Simplesmente dando confiança ao construtor. A gente disse, olha, aqui você vai entregar o projeto, a gente analisa, só que se não tiver de acordo com o que foi apresentado, vai ter multa, o seu processo não sai. Óbvio que entrava os processos. O Alvará Expresso era nada mais, nada menos que isso. Você entrava com a sua planta lá, a planta era uma planta simples, a gente separou o processo do simples do mais complicado. Então, por que eu vou colocar no mesmo canal de análise uma planta simples de um hospital? Não tem como. Um hospital ele demora meses para ser analisado, porque tem vários critérios para ser analisado. Resumindo a história, a gente melhorou os caminhos e criou vias para que isso acontecesse de forma prática. Então, a gente atingiu índices fantásticos. Não é à toa que eu acho que durante muito tempo os arquitetos brincavam comigo que a gente não tinha tempo para projetar. Acabaram criando tempo para projeto. Até algumas condições que estão estabelecidas hoje foram criadas por nós lá atrás. Que você vê os arquitetos hoje tendo uma paz para projetar. A própria divisão da sala em setores acaba ajudando muito com a questão de concentração, que é um trabalho que existe concentração, que existe, é minucioso, né? E eles não tinham tempo.
Por exemplo, alguns projetos começaram a sair lá, projetos de praça, que não tinha, era só processo. Então, com 4 arquitetos a gente conseguiu fazer essa mágica lá, né? Então, mas veja só. Que não é mágica, né? É deixar a prolixidade de lado e tentar realmente ser prático e Na trabalhar. verdade, o mundo inteiro ele passa por uma desburocratização. Isso é a a gente- boa administração, né? O mundo inteiro passa pela desburocratização. A gente viu um processo muito grande nas empresas de finanças. Os grandes bancos sofreram muito com as pequenas empresas que eram mais tecnológicas. E eu não vejo um avanço tecnológico no órgão público. Verdade. Você não tem um site, não tem um aplicativo Mas para você... Mas eu tenho um ponto aí, pronto. Por exemplo, esse foi um dos objetivos também do nosso plano, quando entrou na secretaria. Digitalizar a secretaria como um todo. Começou pelo agendamento eletrônico. A equipe do GTI foi fantástica. Eu tinha um contato muito grande com eles. Teve uma situação do geoprocessamento, depois a gente vai entrar aí, Tá que foi uma polêmica que existiu, mas independente, eu acho que eu até acabei demorando demais para tomar minha decisão, isso afetou um pouco também na época. Mas voltando atrás, a equipe é fantástica, eles deram um apoio no desenvolvimento tecnológico da secretaria fantástico. A gente deixou pronto, eu acho que já no finalzinho da minha gestão na secretaria, quando estava dando para outra, a gente deixou pronto o sistema de alvará online. Estava sendo alvará online. Ou seja, as pessoas davam entrada, mandavam os PDFs, mandavam os documentos e estava sendo tudo, estava sendo feita essa análise como o Eduardo online. acabou de falar, é a tendência. É a tendência. O mundo caminha para isso. A gente O abre ente público conta está indo hoje, na contramão, E às a vezes. gente consegue, Eduardo, Natália, Mas aí é onde entra, a gente volta para o ponto da associação. Porque a gente tem representantes hoje para propor isso à prefeitura. E o Luciano, ele é muito aberto a isso. Só esclarece. Imagina o ganho de sinergia, de efetividade, se a gente conseguisse integrar prefeitura, cartório, tudo que é uma das coisas Em que São Paulo, uma das coisas que eu queria muito, eu acho que eu vou acabar fazendo de forma privada isso aí para ganhar dinheiro. Mas brincando, Não dê a sua deixa não, aqui. pode, eu quero que, Natália, eu quero que a ideia se realize, porque vai ser bom para todo mundo, que eu acho que poderia ser até uma coisa que a associação poderia fazer. Um ambiente comum para essas instituições, onde o projeto ficasse lá, a mostra, e essa análise poderia ser feita de maneira simultânea. Global. Ou seja, a gente poderia estar com esse documento, porque esse documento ele é de acesso a todos, é público. Então, tá lá. Então, imagina a velocidade que a gente conseguiria ter se a gente conseguisse integrar essas instituições. Se a gente fizer isso apenas com a prefeitura, olha o ganho de velocidade na análise que a gente consegue. Eu acho que a gente pode lutar como associação já por isso. Em São Paulo, a certidão ela sai online. De cara. Porque Em São Paulo, a certidão de ônibus ela sai online. Você dá a entrada pelo site e eles lhe entregam online. Então, essa questão que ele falou do voto de confiança, até pontuei aqui, foi a questão do Alvará Expresso. Ele não introduziu sobre o Alvará Expresso, mas o Alvará Expresso foi criado por você, né? Isso. Que era justamente imóveis até 100 metros, Isso. que existia essa velocidade na liberação do Alvará. E tinha que ser casa térrea também, não podia ser primeiro andar, casa. Pronto, foi ótimo. Se você voltasse hoje ao poder, à secretaria, acontecesse isso, você daria essa confiança novamente? Eu acho que eu faria muito melhor, porque Varane para secretário. Eu começaria a trabalhar... Novamente. Eu começaria a trabalhar, Natália, justamente nessa questão digital, porque a prefeitura é carente nisso, com relação à comunicação dela com a população. E tem tantas coisas que eu acho que deveria fazer. Por exemplo, a gente tinha um plano para a questão da fiscalização, porque eu acho que o fiscal ele pode exercer um papel social muito mais presente e maior na própria cidade. Já imaginou se ele conseguisse resolver esses problemas no próprio bairro, por exemplo, situações como IPTU, enfim, são ideias, eu não vou nem me aprofundar nisso. A gente tem questões que eu acho que são cruciais agora, do plano diretor, que eu acho que, do meu ponto de vista, o plano diretor deveria ser muito mais dinâmico, e deveria ser uma ferramenta de gestão muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais abrangente, no sentido de que o plano diretor ele pode envolver várias secretarias, onde a SEDUM ela pode já propor um desenho urbano ou diretrizes para determinadas áreas da cidade, onde ela se envolva diretamente com a Secretaria de Saúde, de Secretaria de Infraestrutura, obviamente. É o planejamento da cidade, né? Ele vai projetar uma cidade que seja boa para todo mundo, que tenha já os locais para construir o posto de saúde, para construir a escola.
Isso, então, ou seja, e outra coisa, a gente, por exemplo, a gente fala muito dos percentuais quando vai fazer um loteamento, condomínio, mas eu acabo olhando que que a equipe, vamos dizer assim, tem que seguir as regras que são estabelecidas, obviamente, regras federais, regras, todas as legislações existentes, mas acaba tendo uma visão muito mecânica da situação. E eu acho que essa relação, até com a própria associação, vai melhorar muito a ação da prefeitura. E eu imagino que quando a gente olha uma região, por exemplo, de maneira macro, a gente consegue observar coisas que, potencialidade daquela região, que um plano diretor que seja, como é que eu posso falar aqui? Não é imparcial, mas eu imagino que, vamos dizer assim, a gente engessado. tem engessado. Pronto, ótimo. A gente tem uma área onde o investimento público já é presente, onde não existe espaço para tanto crescimento. Por exemplo, uma área como o centro, por exemplo, da Arapiraca, ele não pode seguir as mesmas regras de ocupação de uma área em expansão. E hoje a gente tem a mesma regra para a cidade todinha. Então a gente pode, no centro, ter recursos diferentes, a gente pode ter... Ou seja, são análises hoje que a equipe de arquitetura faz, mas ela não está amparada legalmente. O Código de Obras não alcança isso. Então, a cidade pode ter o Código de Obras que ele seja muito mais ligado ao plano diretor. A gente pode acompanhar os percentuais de ocupação de terreno, enfim, de loteamento. Ele ser muito mais ligado à questão de equipamentos urbanos que tem em volta, do que a gente tem de infraestrutura na cidade, e a gente fazer relações constantes. Hoje existem tecnologias de economia e sensibilidade que são fantásticas para a gente fazer essa gestão da cidade. Eu acho que eu já vou pegar um gancho aqui, não sei se ele vai acreditar nesse ponto, mas o setor, eu acho, hoje mais importante para auxiliar um prefeito, um gestor municipal, é o geoprocessamento. Eu acho que o prefeito que não tiver ciência do que é o geoprocessamento já está meio que ultrapassado. Por quê? Porque lá ele vai ter basicamente uma planilha de controle. Todas as informações da cidade vai estar na tela exposto para ele. Ele pode ter questões atualizadas de mobilidade urbana, ele pode ter um perfil de como está distribuído os terrenos, dos serviços da cidade. A gente fez uma pesquisa lá, a gente achava que Arapiraca era uma cidade industrial, ou aliás, muito mais comercial do que industrial, e acabou descobrindo que Arapiraca é uma cidade hoje com um foco muito grande de serviço. É uma pesquisa que a gente fez, ou seja, não é à toa agora que a gente está vendo essa explosão de empreendimentos na área de saúde. E eu acho que o foco da cidade, naturalmente, vai ser esse, porque a gente tem uma relevância regional. Sim, a gente grande. atende uma região. E eu brincava que eu tinha um sonho de dizer, eu quero transformar a Arapiraca na capital econômica do estado. Mas não eu falava brincando, mas é porque a gente tem potencial para isso. Eu já falei no programa passado que Arapiraca tinha tudo para ser a capital do estado. Ô Eduardo, como é engraçado aqui. Você bate e depois você alisa a gente, né? Não, Arapiraca mas olha como é engraçado. Olha, o Arapiraca chegou o Atacadão. Aí depois chegou o Max. O arapiraquense, ele não baixa a cabeça não, meu amigo. Ele cria o Azul Tacarejo, ele cria o João Marta, ele cria... Ou seja, a gente tem essa... Parece que o empresário, o cidadão arapiraquense, ele tem essa coisa para luta. Ele não abre, ele absorve as inovações de maneira muito rápida e coloca a cidade para frente. Arapiraca é uma cidade empreendedora. É empreendedora. A gente tem essa vocação natural. Isso dá um orgulho do arapiraquense, assim, imenso. E Arapiraca não é só Arapiraca. Arapiraca, ele é todas as cidades do entorno, porque todo mundo, quando quer fazer compras, quer frequentar o comércio, acaba vindo para Arapiraca. Tanto que todas as saídas da cidade estão sendo duplicadas. É verdade. Essa questão do geoprocessamento, eu sinto muita falta do site. Para as pessoas que não sabem, Arapiraca tem um site do georreferenciamento, que você entrava nesse site e você conseguia localizar qualquer imóvel a partir do endereço. Você colocava o endereço do imóvel, o número, e ele já colocava aquele imóvel uma marcazinha onde ele era e a localização dele. Isso, quando eu vi a primeira vez aqui, fui procurar um em Maceió, achando que Maceió também tinha esse mesmo site. Eu digo, não, deve ser comum. Se Arapiraca tem, todos os lugares vão ter. Não. E assim, nos ajudava muito, eu sou correspondente da Caixa, na questão da localização de imóveis, até para constatação da equipe de engenharia da Caixa. Só que acredito que até foi no final da sua gestão esse site saiu do ar. Isso. Depois disso, ele não retornou.
O que aconteceu com esse site? É viabilidade financeira? O que você acha que... Não, Porque é utilidade pública esse site. Sidney, se o problema que eu me deparei na época persistiu, eu acredito, aí nesse caso eu vou fazer uma suposição. Como eu não estou na prefeitura, eu não estou ciente do que acontece lá dentro. Certo. Mas, voltando um pouco, eu acho que o setor do geoprocessamento da cidade ganhou o prêmio nacional. E se eu não me engano, foi na gestão do Luciano, a primeira gestão do Luciano. O Luciano, desse ponto de vista, assim, eu sou fã dele, independente de... Porque agora eu acho que como cidadão eu posso falar isso, sem ter nenhum problema nenhum de me... vínculo, né? Político. Justamente, não tem nenhum vínculo político. Ele foi uma inspiração para até quando eu fui entrar na secretaria, assim, tem que ter uma referência de alguém. Então, ele para mim foi uma inspiração. E voltando para o assunto do geoprocessamento, acho que foi na gestão dele. E já como visionário, já pensou em trabalhar nesse setor. Acho que foi até que, não sei se a equipe da macrogestão estava junto, mas teve alguém que fazia parte, acho que é a Helena, não sei o quê, né, que desenvolveu isso com a equipe do GT Info. Então, eles criaram uma ferramenta, desenvolveram a ferramenta, e durante muito tempo a gente alimentou essa ferramenta, só que aconteceu o seguinte, a gente acabou tendo um impasse interno com relação ao sistema que vai gerenciar o cadastro imobiliário da cidade. Então, ou seja, é um dilema que persiste durante, eu acho que várias gestões, porque acaba tendo uma briga entre a SEDUMA e a Secretaria de Finanças sobre o poder em cima desse setor, que hoje eu já vejo de forma diferente. Antigamente eu tinha um certo receio dele sair de lá, mas hoje eu acho que ele poderia ficar ligado diretamente ao gabinete. É um setor que deveria estar ligado diretamente ao prefeito, porque ele é uma ferramenta de gestão tão importante. Imagine que o prefeito poderia ter uma tela, fazer uma gestão em tempo real da cidade, ter controles, obviamente, que não seriam abertos para todo mundo, poderia até ser. Eu não sei qual seria a política de transparência que ele ia adotar nesse sentido. Mas poderia, a equipe de tecnologia deveria estar ligada diretamente ao gabinete para cuidar dessa atualização, para ele ter uma ideia de como está o perfil até financeiro por região da cidade, quais são as regiões que estão aqui, saneamento, onde precisa saneamento. Tantas ferramentas, tantas informações, Natália, poderiam ser agregadas a esse sistema, e que eu acho que ele é tão importante que deveria ficar ligado ao gabinete. E acabaria com essa pendência de duas secretarias. Ao gabinete e de acesso a todo mundo. Lógico que aí ele poderia ter um acesso diferenciado, né? Isso volta uma barreira à burocratização e automação, né? Não, porque... E às vezes até não... Né, muita coisa que o Luciano Barbosa pegou agora neste momento de retomada, para arrumar. E às vezes ele ainda nem percebeu que não está funcionando esse site. E essa importância, também eu não tinha nem pensado nisso aí. Até para a questão, como você falou, de prestação de serviço, que Arapiraca é de pessoas que prestam serviço, uma pessoa de fora ela poderia acessar o site e fazer um estudo onde ele... Estudo de viabilidade. Que é justamente onde volta para a construção civil. Você não vai construir em qualquer lugar, você tem que ter a viabilidade. Então, esse site tem até pode trazer investidores para cá. E dava para ter uma automação. Isso é automático o processo. Quando terminar esse programa, eu vou pegar o link. A primeira pessoa que eu vou mandar é Luciano. Por favor. Viu, Vara? Luciano, assista na íntegra. Você pega, vamos dizer, você tem um sistema interno que você cadastra os imóveis. Todos os imóveis que estão sendo construídos, ele tem que estar dentro de um sistema. Ou seja, se você faz a automação desse sistema de geoprocessamento com o sistema da prefeitura, você vai, ao ponto que já entra um processo lá para a construção do imóvel, ele já entra direto no geoprocessamento. Ou seja, fica bem mais fácil você alimentar as informações. Mas já era assim. O setor, ele é assim. É porque, na verdade, tem essa falta de comunicação entre os dois sistemas e existe uma questão, eu acho que política interna lá que acaba atrapalhando. Mas o setor de cadastro imobiliário é responsável por toda a questão de taxas. Tudo se imaginar da cidade tá atrelado a esse setor. Então, hoje já existem cidades, por exemplo, tem sites, se não me falha a memória, você pode ir no Instagram deles, é uma empresa chamada Hiperdados, acho que tem outra de arquitetura chamada OSPA, que vem desenvolvendo ferramentas de economia de dados na cidade, que acaba trazendo, análise de dados, acaba trazendo informações dessa natureza que o Sidney acabou falando. Por exemplo, hoje é capaz de você entrar no site da Hiperdados, pesquisar, acho que em São Paulo já está ativo. Você clica no lote, ele dá informações do plano diretor, a altura que pode ser o prédio, ele diz quanto que é o IPTU naquela área,
qual é o tipo de lei que ele tá dependendo no código, qual setor do código que ele está. Ou seja, hoje, isso de forma visual, viu? Isso em 3D, você clica lá como um Google Maps. Então a gente tem tecnologias hoje já nesse tipo. E eu sei que isso vai se estender para o Brasil, não sei com quanto tempo, mas acho que nas capitais vai ser relativamente rápido, acho que nos seus 5 ou 10 anos daqui para frente vai estar resolvido isso, porque vai ser uma tendência. E eu imagino mais que aquela brincadeira aquela ideia que a gente colocou aqui na mesa de integração dos setores, isso vai ser um caminho natural. Eu não sei se isso vai ser levado pelo setor privado ou pelo setor público. Eu acredito que deveria ser levado pelo setor público por conta da interdependência entre Na verdade, essas o instituições, setor né? público está atrasado aí. Se você comparar com a tecnologia, com tudo que a gente tem hoje a nosso dispor, o setor público está atrasado. Quando eu Já era trabalhava- para ser uma realidade, né? Quando eu trabalhava no IMA, tinha uns 5 a 10 funcionários responsáveis só para você pegar uma pasta e levar para outro setor. Mas Que quando, podia ser uma coisa automática. Você tinha um sistema, você enviava pelo próprio computador. Mas quando Verdade. você falou integração, eu pensei justamente nisso. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em financiamento habitacional, a Caixa faz uma análise de engenharia daquele projeto. Se tivesse algum lugar que a gente pudesse alimentar isso aqui, do projeto foi aprovado pela Caixa. Aí a prefeitura também fazia análise aqui. E o cartório, seria bem mais fácil essa comunicação. Assim, pode parecer utopia, mas acredito que seja o futuro e seja o melhor para todos. Vamos fazer isso, bora. Por que Bora. não fazer uma parceria nesse sentido, não? Vamos criar essa ferramenta. O que você acha, hein? Temos que Também Vamos quero, deixar pra vocês outra vão ganhar reunião. muito Vamos dinheiro. deixar para outra reunião. Também quero entrar nessa, me Aí- coloca aí. Aí temos isso aí que facilitaria bastante, porque já passou por uma análise de engenharia, aí passa por outra, e fica todo mundo analisando o mesmo documento. Em relação à questão digital, é notório que tem que chegar. Se você observar, para quem não sabe até informação, você pode alterar o título de eleitor, a sua unidade onde você vai votar, hoje pela internet. Eu fiz isso. Você manda uma foto selfie com o seu documento e algumas coisas e você consegue. Isso veio Eu muito não sabia disso. na época da pandemia, porque como a gente não conseguia se deslocar até as zonas eleitorais para fazer essa transferência, aí eles acabaram forçadamente tendo que se Na atualizar. verdade, a pandemia adiantou a gente aí, a tecnologia pra gente, acho que uns 10 anos. O que a gente teria de avanços, a gente abreviou, né? Alterar o Verdade. CPF também, você consegue também através do site da Receita. Você manda um e-mail para a Receita com o protocolo que você faz no site e também já altera os dados do seu CPF. Atualiza o seu nome, principalmente quando você casa. Então, são coisas que estão chegando e apesar de as pessoas sempre acharem que o público ele está atrasado, mas o setor público ele está começando a melhorar e a gente espera que para nossa cidade isso aconteça, principalmente porque a gente tem um gestor que é conhecido pela praticidade. Justamente. Ele assim, sempre foi, como precisa de quê? Dá para fazer? Dá. Como é que faz? Vamos fazer agora? Então, é essa a nossa expectativa. E ao mesmo Sidney, tempo, quando você falou de uma questão sobre alguns gargalos que estão acontecendo, que está travando novamente o processo, a gente fica naquela expectativa de melhorar. A gente já teve reuniões, melhorou, mas depois volta. Aí é isso que a gente ainda não entendeu o que está faltando para que... Pra isso seja perene, né? Eu Isso, acredito que assim, constante. eu acho que Tá perene. se todo mundo acompanhou esse assim, como eu falei, desde 2005 para cá, o melhor momento da construção civil foi a época da gestão do prefeito Luciano Barbosa. Foi. A gente tinha um movimento interno naquela secretaria que fluía, a própria economia na época estava aquecida, a economia do setor da construção estava extremamente aquecida, então foi a melhor época. Por isso que eu falei que servia como inspiração, porque era a referência que eu tinha e as próprias obras que ele acabou fazendo lá na cidade, doutor de infraestrutura, a cidade vem fazendo obras estruturantes, né? Eu acredito que ele tem que realmente dar um foco na questão do saneamento básico, porque eu acho que ele sabe isso muito mais do que eu, porque ele é engenheiro e a experiência pública dele pelo que ele falou no podcast aqui, que eu gostei muito, realmente é vasto, assim, tudo que ele já passou. Só dando uma pausa, interrompendo. A gente tá hoje interrompendo, né? Quem não assistiu o episódio com o Luciano Barbosa, prefeito de Arapiraca, é o nosso primeiro episódio, nosso primeiro convidado. Terminar esse aqui, assista, porque tá muito bom. Bacana. É isso aí. E hoje a conversa tá legal. Tá boa, tá boa. Olhei a hora aqui, O tempo passou. o tempo passou. Me diga se eu estiver ultrapassando, vocês me falem aí. Não, pelo contrário,
gostaria de deixar você falar, ficar mais à vontade. É porque aqui o pessoal gosta de porque a gente falar. não fala. Mas assim, tudo isso que você está citando é o que a gente espera, entendeu? Que é a contribuição para que tenha uma Arapiraca melhor para todos. Ô, Sidney, eu acho que. Eu não sei se eu falei já sobre isso, mas é o que a gente tinha conversado até em outro momento, é sobre a burocracia eficiente. A burocracia ela precisa existir, porque a gente precisa de documentação, precisa de informação. Então, tudo que é relativo Processos, a esse processo de criação de informação, ele acaba sendo burocrático. Mas a questão é a maneira como isso é feito. A burocracia ela não precisa ser ineficiente, ela tem que ter eficiência, ela tem que estar para ajudar. O A ente partir do momento que ela não pode desburocratizar de vez, porque senão ele pode incorrer em alguma não pode, legislação. Eduardo, não pode. E outra, quando você coloca uma burocracia excessiva e ineficiente, você induz a corrupção. Então, eu não acho isso saudável para nenhum setor. Porque quanto mais demora, as pessoas querem achar outra saída. E às vezes parece que existe uma dificuldade proposital para que a coisa aconteça E de outra focando forma. aqui no nosso tema, que é o mercado imobiliário, a gente sabe que o mercado imobiliário ele é o responsável por boa parte da economia da nossa cidade. Né? A gente sabe que ele lidera aí. Então, a gente fala diretamente até para isso, essa burocratização para o mercado imobiliário. Né? Então, que a gente consiga realmente quebrar essas barreiras e elevar a Arapiraca. E isso é bom para todo mundo, para a cidade, para o poder público, para a gente. O reflexo é geral. É geral. O mercado imobiliário faz a Arapiraca crescer muito e está posicionada entre uma das cidades que mais, eu falei no outro, estou falando nesse novamente, uma cidade que mais cresce, de maior economia do Nordeste. E a gente precisa realmente quebrar essas travas aí, destravar isso aí, para que seja melhor. E agora, nesse momento, né, que eu acredito que vai ser um momento um pouco mais difícil na economia, na questão da construção civil, a gente, com certeza precisa de apoio. A gente não quer mais uma barreira na frente. A gente quer, a gente quer uma prefeitura que coloque o setor para frente. Até porque tem uma certa representatividade econômica na cidade. Né? A gente tem... Hoje eu não tenho os dados, mas a gente vai fazer o levantamento na associação de quantas construtoras estão ativas, qual a representação que em termos de construção civil, em termos de valores também, quanto é repassado para a prefeitura. Sim. Porque imagine se o ente público... Forte. Imagine, Natália, se ele tivesse construído tudo isso que as empresas construíram. E o ritmo de crescimento da população da cidade é muito rápido. E a gente tem que usar esse canal nosso aqui para isso, né? Para conscientizar, para apelar, para trazer o poder público para junto da gente, para trazer as classes. São corretores, construtores, associações, todo mundo junto. E tem que ir para falar mesmo, para brigar por isso. O último levantamento que eu fiz de loteamento na cidade é justamente coincide na época de 2005. Porque eu falo 2005? Porque foi quando eu me formei. Eu acho que o Ouro Verde foi criado por volta dessa época. 2003. Pronto, olha aí. Então não estou mentindo, né? Então, ou seja, de lá para cá, pelo levantamento que eu tinha feito, foram 157 empreendimentos criados na cidade. Hoje já tem mais. Agora, imagine se o ente público teria pernas para fazer isso. A quantia de investimento que foi investida, vamos dizer assim, né, pelos empresários, pelo empreendedor na cidade. O volume foi muito grande. Como era difícil calçar uma rua, asfaltar não tinha uma tanta rua, tecnologia. criar aquela infraestrutura, o custo que, assim, né, hoje a facilidade é muito maior, mas os construtores aqui faziam coisas que a gente ficava, né, pela cidade. Óbvio que existiam situações, como eu falei, que era melhor não existir nenhum empreendimento, porque deixar um empreendimento porque as pessoas na lama, também... ou seja, a gente a prefeitura acaba absorvendo um problema. Então, esse controle, ele tem que ser feito. Como a gente falou no outro programa, ele tem que entregar algo de qualidade para dar ali a prefeitura. O controle da qualidade, ele tem que existir, de maneira que não impeça o acesso à construção. Exatamente, quem faz isso é o poder público. Esse boom que a Arapiraca teve da construção, e todo mundo dizia, eita, vou fazer aqui uma casa para ganhar o meu dinheiro, mas era o lucro fácil, né, que atraía pessoas comprometidas em fazer bem feito, em fazer certo, e pessoas que queriam só o dinheiro, então fazia de qualquer jeito. O mercado né? acaba, de certa mas forma, aí né, que entra realmente o poder público, né? Mas assim, o que a época da gestão do Luciano e os empreendedores de Arapiraca fizeram pela cidade é fantástico. Então a gente tem que andar muito de mãos juntas, né? De mãos dadas.
E aí entra a associação, entra a gente para falar, para brigar por isso, para lutar. Tem que ser uma relação de sinergia, não Sim, pode ser diferente. Porque sim. é assim que a cidade vai Verdade. acontecer. Não tem como fazer de outra forma. Em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Então, eu brincava que a gente... Por que a gente podia fazer igual as cidades da Europa? Desde o controle urbano da questão dos ambulantes, do espaçamento das ruas. Por que a gente não pode fazer igual? A gente pode fazer igual. Só que, obviamente, nós temos as nossas próprias barreiras. Lá eles talvez tenham passado por isso, não sei como falar da história das cidades europeias de forma precisa, mas a gente tem nossos próprios problemas aqui. Eu vejo uma descontinuidade também, às vezes, nas próprias gestões. Vamos dizer, muita gente, principalmente em cidades de interior, a prefeitura acaba sendo o maior empregador da cidade, em cidades menores. Aí as pessoas acabam pensando da seguinte forma: eu vou votar no opositor, mesmo o cara tendo feito uma gestão muito boa, eu vou votar no opositor porque ele não empregou ninguém da minha família. Ou seja, eu não vou votar nele porque ele não é uma boa pessoa. Acaba tirando uma pessoa que estava fazendo uma boa gestão por esse pensamento egocêntrico e acaba descontinuando esse processo evolutivo da cidade. E os próprios gestores, né? E aí tá na mão da gente também de enxergar isso, né? Quem ali... Lógico que a gente não controla, mas o Luciano tá aí, faz um trabalho bem feito, um trabalho bacana, né? Eu tô dizendo assim, de forma geral. Mas depois vai vir um gestor. Aí acaba, às vezes, pode dar continuidade ao trabalho dele, como você falou, você não era do mesmo lado político quando você entrou, mas você se baseou muito no trabalho dele. Sim, sim. Né? Isso é legal, porque você pegou o que tinha de positivo para implantar, né? E a expectativa é essa de governo de futuro, de gestão. É por né? isso que eu falo que o plano diretor é um instrumento importantíssimo para a cidade, porque ele acaba amarrando isso ao longo de várias gestões. Isso. E para mudar o plano depende de muita coisa, depende da Câmara, depende de uma série de atitudes que dificultam esse... E você deixa uma cidade toda prosperando. Essa mudança de plano no meio do caminho, né? Progredindo, uma cidade que está evoluindo, aí ele vem, aí né? Fica estagnada durante um tempo, até vir uma pessoa disposta a ver com aquela mesma pegada, né? Então... Lá em Maceió, o plano diretor ele divide as cidades em zonas. Eu não sei se aqui se aplica da mesma forma. Também a gente divide em zonas também. Aí cada zona tem o seu perfil e a gente dá a vocação, o plano diretor identifica a vocação de cada área e acaba definindo os percentuais de ocupação de cada região. O que eu acho que deveria ser atualizado era que poderia ser um pouco mais dinâmico, assim, né? Travar algumas coisas e não ser tão engessado. Porque a gente não tem sempre as mesmas situações acontecendo, como eu falei, da linear. A gente não tem uma ação linear do ser humano, é sempre, enfim, um caminho não linear, né? Minimizar a burocracia e humanizar mais, né? Isso, humanizar mais, justamente. Eu acho que o foco, no final das contas, é o ser humano, né? Eu brinco que a gente faz as cidades para os carros, mas é porque a gente faz o carro para o homem. Mas Sim. Só que a cidade não é feita para os carros, ela tem que ser feita para o homem. Eu acho que até foi abordado esse tema aqui. E existem maneiras muito eficientes de humanizar os empreendimentos, de humanizar os condomínios, sejam eles fechados ou não. Eu acho que tem maneiras de trazer a cidade para dentro do condomínio, com desenho urbano diferenciado. A gente tem como trazer novas tecnologias para dentro do convívio urbano. Eu acho que as barreiras sociais são bem mais difíceis realmente de ultrapassar nesse momento, mas eu acho que a construção urbana de qualidade ela pode ser feita e tentar integrar cada vez mais essas mais classes, participativa, né? mais integrativa, Sim, né? com certeza. Com certeza. Pessoal, acredito que o papo foi legal. Foi maravilhoso. Não sei se alguém tem alguma consideração a fazer. Não, foi uma satisfação estar com vocês. Vamos fazer aquela pergunta? Não, calma, ainda não. Eu espero ter falado muita besteira aqui, mas eu gostei muito de ter batido esse papo com vocês. É uma satisfação estar com os três aqui. De início, estava um pouco ansioso, né? Porque eu não sabia bem como é que seria essa Mas como você viu, é bem mas leve. é muito bom. É um Só bate-papo. desculpa que a gente fala demais, interrompe demais, Eu também né? não falo pouco, né? Mas aí, para finalizar, tem um ponto aqui que a gente tem anotado que você tinha citado e eu achei muito, muito bonito e não poderia deixar de falar. Deixar o Eduardo aqui, essa parte, Eduardo. Uma pessoa que afirma ter a sorte de crescer na melhor família do mundo, disposto a sonhar um futuro melhor para ele, amigos, parentes e para o mundo. E eu achei muito, muito bom isso aí, muito bacana
a pessoa pensar no todo, né? Pensar nos mais próximos, nos seus e na sua família. E que adora música, né? Fã de quadrinhos. Essa parte eu gostei. Quadrinhos e super-heróis. O mundo geek vive. Rapaz, eu quando tinha meus 15 anos, eu desenhava. Sempre gostei muito de desenhar, né? Até eu tenho a minha filha mais velha, ela herdou um pouco disso. E eu brincava. Naquela época, eu tinha um colega que eu desenhava, ele fazia. ele fazia arte final, que a gente chama, Sim. né? Eu desenhava um lápis e ele botava caneta. Aí a gente fundou a Kelton Comics na época. Uma empresa que não saiu do lugar. Mas o mundo geek tarde. vive. Também sou muito bom em desenhos. Olha aqui meu desenho que eu tava fazendo. Vou mostrar pra essa câmera aqui, ó. Show de bola. Na verdade, Mas sim, eu falo que eu tenho a melhor família do Isso é mundo. brincadeira. Como eu acho que todo mundo aqui acha que a sua família é a melhor família do mundo. Né? Obviamente. Eu tive muita sorte, assim, eu gosto muito de sempre olhar um pouco. Eu olho muito pra frente, mas é sempre olhando. Vai meio para trás, para ver minhas raízes, para ver a minha história. Ter uma relação ótima com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. E essa base, eu acho que a gente acaba transparecendo. Eu acho que é um bem-estar que eu tenho, uma coisa que eu tenho, um alicerce que eu acho que, se eu pudesse transferir de maneira positiva isso para outras pessoas, eu acho que seria muito saudável para todo mundo, né? Porque a gente vê tantas famílias aí desestruturadas e que as pessoas acabam tendo tanta sorte, vamos dizer assim, porque a gente não a gente não escolhe onde vai nascer, a gente não escolhe onde vai. Mas vai você tem ficar, 2 né? meninas e um menino pra repassar esse legado. Tô tentando aí, viu? É difícil, porque meu pai fez o trabalho bem feito. Viu? Parabéns, meu amigo. Valeu, obrigado, minha gente. Varane, foi maravilhoso. Muito obrigada pela sua entrega, pela sua disponibilidade, né? Você é gente boa demais, a gente já se conhece de longas datas, Verdade. mas... Eu que agradeço vocês. Eu, Hoje fundo do foi- coração. eu que sou marinheiro de primeira viagem, eu que conheço todo mundo. Conheci o prefeito, hoje conheci o Varane. Todo dia é uma apresentação nova. Prazer, Eduardo. Prazer foi todo meu. Você tá chegando em Arapiraca pegando já, né, Sidney? Tá percebendo? Vamos lá. Agora sim, é o momento. Aquela pergunta. pergunta. Se você tivesse se entrevistando, teria alguma coisa que você queria ser perguntado? Alguma questão que você queria? Boa pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é uma pergunta difícil de fazer. Eu acho que eu me perguntaria se... Eu acho que é uma pergunta mais pessoal. Se o Varane, o que é que você vem fazendo do seu tempo? Eu acho que seria algo... E bem filosófico, algo como assim. ele disse Da aqui. sua que vida. gosta. É profunda. É aquela que ou lhe deixa animado ou lhe deixa numa bad, tá? Como é que tá o seu tempo, Varane? Não. O que é que você tem feito da vida? Você Hoje- tem cumprido o seu propósito, a sua missão de vida? Não, eu acho que eu venho cumprindo sim. Eu acho que eu venho cumprindo sim. O meu tempo hoje eu acho que está sendo muito bem utilizado. Assim, eu tenho meu trabalho profissional, mas eu acho que eu estou tendo um tempo muito legal hoje com meus filhos. Até um espaço para meu lazer, estar com a minha esposa, assim. Então isso tudo para mim está sendo... Hoje eu estou com uma vida bem equilibrada. Na época da prefeitura, eu acho que eu engordei uns 20 quilos, não tinha muito tempo. Chegava em casa 9, 10 horas todo dia, era meio complicado. Hoje não, hoje meu tempo está sendo bem distribuído, meu trabalho, minha vida profissional, minha vida pessoal, minha vida familiar. Agora, nesse exato momento, eu estou muito feliz como tá essa Então você tá na sua essa melhor disposição, fase. né? Assim, você tá numa eu fase bacana. tô numa boa fase, vamos dizer assim. Tem, obviamente, como eu falei por cima, tem alguns problemas, mas faz parte da vida. A gente vai passar por eles. Se não tivesse esses problemas, eu acho que Não tinha graça. não tem graça, né? É uma frase batida, mas é a pura verdade. Eu acho que muitas das coisas que a gente pensa sobre a vida, muitas das soluções estão nos clichês mesmo, porque eles existiram à prova do tempo. né? As ideias, elas nunca são inovadoras como o pessoal acha que é. Elas sempre são teorias que foram sendo aperfeiçoadas durante o tempo e foram tendo Verdade. essa prova do tempo. A gente já vai entrar no tema filosofia já aí, né? Um dos pontos que você citou foi isso, gosta de construção, filosofia. Gosto muito. Mas vamos deixar isso aí para outro bate-papo. É isso aí, Né? grande Sidney. Deixar o gostinho do quero mais, né? Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos. Uma satisfação. Se alguém quiser fazer alguma finalização, fique à vontade. As redes sociais, onde é que acha... Pode encontrar o Varane, @VaraneKeltoni, que é no Instagram, né? Tem o Instagram da Plan também, @Plan, _AU.
Agora me falou a memória, eu acho que você é underline, você é ponto. Mas enfim, vai botar porque eu acho que só tem a gente mesmo. E o meu nome, como você pode ver, é muito difícil de encontrar em outro lugar, né? Eu acho que se botar a Varane já vai aparecer logo de cara, né? E aí tem também, você falou da a Cubo também, né? Isso, Cubo isso. odontológico. O Cubo foge um pouco dessa coisa Isso. da construção civil, né? Mas aproveite a propaganda. É, então Essa arroba Cubo propaganda do meu odontológico. amigo Rodrigo. Mas tá também na aí. moda fazer Seu sócio. implantes É meu dentários, sócio. fazer Ele e o tratamentos Denis. dentários. Mas eu conheci lá a Cubo esses dias, Estrutura né? Já tem um fantástica. tempo, o Rodrigo é meu amigo e eu fui lá esses dias e estrutura. Não, O cara é empreendedor. Em frente à ABB, Ele vestiu bem lá. Arrojadíssimo. O Rodrigo é outro visionário também. Uma É. pessoa muito boa, dependendo do tema que for aqui pra você trazer aqui, é um cara fantástico. Verdade. Então, tem a Mercoplast, também tem Esse aí é da família, do meu pai. Isso é meu pai, é coisa do meu pai. pronto. E pronto. Natália Borges, né? Natália dois- Borges com 2 S. Sidney Calixto Calixto. e Pensou Eduardo em Albuquerque Imóveis. Calma, terminar. Pensou em financiamento habitacional, empréstimo consignado, fala com a gente, viu? Ai, É isso aí. Vai comprar a Valeu. sua casa, alugar ou vender, Natália Borges. Ou Eduardo Albuquerque Imóveis. Ó, o jabá, o E jabá. aí o projeto, O projeto com a gente aqui na plana, é isso aí que É. tá certo, né? Aqui são em construção, a venda e o projeto. Fechou, Já fechou? não, tem até a construtora. É, ainda tem Mas aí eu não construtora. quero brigar não, porque tem construtora aqui todo mundo, né? Tchau, Vamos tirar a foto, vamos Tchau, posar pessoal, pra foto. é. A foto- William, a foto. tire nossa foto aí. Valeu. William, se você não tiver tirado, Se vire. vire.